Queria meditar com você alguma coisa muito importante que está aqui na palavra, que pode agregar muito agora com o tempo que você está vivendo. Então, provavelmente, se você encontrar esse vídeo, Deus está falando especificamente com você. No livro de Zacarias, no capítulo 4, eu queria ler o versículo 6, o 9 e o 10 para você. Versículo 6 diz assim: Então ele respondeu e falou-lhe, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9 e 10. As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. 10. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas, pois eles se alegrarão. Bom, nesse livro de Zacarias, ele estava se referindo a Zorobabel, que foi um dos responsáveis, juntamente com vários israelitas, sobre a construção do segundo templo. E no versículo 6, enfaticamente, o Senhor fala, através de Zacarias, que não seria por força ou por violência. Isso se aplica a diversas áreas, desde a construção, desde das afrontas, das opressões que eles receberam, diversas coisas. Isso virou uma grande lição para a história de toda a igreja e para a história de vários israelitas que meditavam isso, que observavam isso, que muitas das coisas que Deus vai fazer na nossa vida, elas não virão somente por força ou por violência, não virão apenas com o poder da espada, com o poder da mão, com o poder da guerra. Muita coisa a gente precisa se esforçar, a gente precisa ir atrás e batalhar. Se você olhar ao seu redor, todos estão batalhando, lutando muito pela vida financeira, familiar, espiritual. Todos estão lutando. A vida é uma grande batalha. Mas é importante ressaltar que as maiores vitórias de Israel sempre eram marcadas pela mão de Deus. Deus queria deixar claro, principalmente, por exemplo, através da história de Gideão, quando eram milhares de homens e Deus ele começa a reduzir aqueles homens ali, né? Ele reduz primeiro, fala, Gideão, os que estão com você é muita gente, então é, eu vou remove um pouco dessas pessoas aí, eu vou remover essas pessoas para que não digam que foi a força de vocês que ganhou essa batalha. E aí depois eles, mais uma vez Deus fala, olha, ainda tem muita gente. Então você vai observar esses homens quando forem beber água, que aqueles que beberem água é, é, se agachando ali na cachoeira e aí tomando normal, esses você vai tirar. Mas os que beberem como se fossem cachorros, assim, ó, lambendo, e ficarem em pé, então esses você vai separar para a guerra. Quando ele separou esses homens foram aqueles 318, né? Aqueles 300 lá. Que eu não me lembro se foi 300 ou 318. Mas entre todas essas questões, o que acontecia com grande magnitude era que a mão de Deus estava lá. É importante ressaltar que na sua vida e na minha vida, muita coisa que a gente tem se esforçado, nem sempre a vitória vem disso. A vitória vem quando Deus estabelece que pela mão dele haverá livramento, pela mão dele haverá vitória em meio a essa peleja. Então, as maiores brigas que a gente enfrenta na vida, Deus faz questão de mostrar que é a mão dele que vai fazer isso. Então, não adianta bater cabeça, não adianta tentar fazer um escambau, entende? Você quer uma palavra pesada, mas aqui tantas coisas, principalmente se você é uma pessoa muito ativa que tenta resolver muito, uma pessoa muito emocional que sempre pensando em como resolver, fazer. Não adianta, não adianta tentar fazer isso. Não adianta tentar conversar com pessoas ou tentar resolver, porque Deus fará questão de mostrar que é a mão dele que irá trazer essa grande resposta para mim e para a sua vida. Então, a meditação sobre isso continua ali no versículo 9, que diz que as mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa, ou seja, Zorobabel foi responsável por dar início a isso. As suas mãos também a finalizarão. Ainda não estava definido, ainda não estava finalizado. E quantas coisas na nossa vida não estão finalizadas, não estão definidas. Muita indefinição. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. E é por isso que Deus faz questão também de que isso aconteça, porque é aí onde a gente precisa ser dependente, confiar. Confiança vem de quando a gente não sabe o que vai acontecer e precisa confiar que o melhor vai acontecer. Precisa confiar em alguém. Quando a gente confia na gente, então a gente tenta lutar para ver o resultado que a gente espera, que a gente quer. Mas quando a gente tem que confiar em outra pessoa, a gente precisa muitas vezes ficar de mãos atadas. É aquele sentimento de impotência e confiar que aquela pessoa vai resolver por mim. Quem não está acostumado a ver alguém ajudar você, pessoas que principalmente muito resolutivas, muito independentes, que sempre fizeram tudo por si mesmas,
muitas vezes sofrem com isso. Esperar em Deus, o que é esperar em Deus? Esperar em Deus nem sempre é ficar com as mãos atadas ou, como eu disse, né, ou parado, mas é não ir atrás da solução sozinho, entende? Continuar o que você está fazendo, mas não tentar fazer do seu jeito. E é importante discernir isso na vida. O Senhor disse que as suas mãos também finalizariam, Deus também vai dar vitória e vai ajudar você a finalizar isso. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. É importante saber que Deus precisa ser glorificado nessa circunstância, nessa situação. Por que despreza o dia das pequenas coisas? Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão. Deus começa muitas coisas pequenas, ele começa pequeno, mas elas se revelam grandes. Elias estava ali ajoelhado em cima do monte, e ali aparecia uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, mas era o sinal de uma grande chuva. Tem até a canção. Então, existem coisas pequenas que elas vão se engrandecendo, se revelando, elas vão multiplicando, aumentando, sabe? Deus talvez te dê uma semente, né, algum recurso financeiro ou alguma coisa que é muito pequena agora. Sementes são pequenas, mas elas carregam o potencial, o poder de se multiplicar, de crescer. Aquele menino, ele leva eh, até Jesus, né? Pelas mãos de André ali, aqueles 5 pães e 2 peixes. E André disse: o que é isso para uma grande multidão? Mas era a semente necessária para a multiplicação. E Jesus, tendo erguido aos céus, tendo dado graças, repartiu. E o milagre foi acontecendo. Então, tem coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas Deus vai utilizar isso para multiplicar. E o nosso papel, nosso papel, nossa contribuição nisso tudo é simplesmente levar até Jesus. E muitas vezes, eu sei que é difícil, apenas esperar e observar o que ele vai fazer. Essa é a meditação que eu queria deixar para você e que a gente possa entender que existem coisas pequenas que elas irão se transformar em coisas grandes. E Deus fará questão de mostrar que nessas batalhas, nessas circunstâncias, Ele continua sendo o Deus da minha e da sua vida. Se você gostou dessa meditação, então se inscreve nesse canal, segue aqui, curte aqui e envia esse vídeo para alguém.